aí os guidelines, etc., nós iniciaríamos com medidas comportamentais e uma orientação terapêutica, né, antes de qualquer medicação. Mas esse caso ele foge aí, não é uma paciente índice, então nós temos que olhar a paciente de uma forma diferente. Eu acho que não tem como fugir de um estudo urodinâmico nesse caso, né? Ivan, como foi prosseguida a investigação dela? Doutor, então, realmente, por conta desses fatores de risco, por causa da radioterapia, mas a paciente também bastante ansiosa, então, nesse momento, não foi feito a avaliação urodinâmica. Foi solicitado principalmente para descartar qualquer tipo de infecção urinária, foi solicitado uma função renal, um ultrassom de rins e vias urinárias, incluindo para descartar qualquer tipo de anomalia anatômica. Foi solicitado o CEA, até para avaliar se tinha algum tipo de lesão do reto que pudesse estar recidivando e pudesse estar infiltrando a parede da bexiga, qualquer coisa desse tipo. Um pouco mais raro, mas foi pensado nisso. E foi feito o tratamento de primeira linha, que seriam as medidas comportamentais, já solicitando que a paciente evitasse alimentos condimentados, bebidas gaseificadas, diminuísse ou até reduzisse totalmente o uso de cafés e estimulantes, conseguisse não fazer uso de bebidas de uma grande ingesta hídrica no período noturno, para que melhorasse até mesmo a noctúria. Foi solicitado um diário miccional para a gente ter uma ideia correta de como está sendo o dia a dia dessa paciente, e seguindo o guideline foi solicitado 3 dias consecutivos que ela anotasse. E por conta dessa ansiedade e tudo mais, já foi solicitado também a oxibutinina, terapia de segunda linha, que se iniciou com 5 miligramas de 12 em 12 horas. Por conta, junto da terapia de primeira linha, também foi introduzida a fisioterapia de assoalho pélvico, que ela foi encaminhada para a fisioterapeuta do município. Além disso, foi solicitado um ultrassom transvaginal, e ela relatou que já havia realizado esse ultrassom há 1 mês atrás, então nós pedimos para que ela trouxesse. Sim. No retorno, ela trouxe uma função renal sem alterações nenhumas, uma urina 1 também sem nada que fosse importante, uma urocultura negativa, o CEA dentro do padrão de normalidade, rins com relação córtico-medular preservada, bexiga dentro da normalidade, sem trabeculações ou divertículos ou qualquer tipo de lesão suspeita, e um volume pós-miccional desprezível. O ultrassom transvaginal dela também era normal, com nada que fosse digno de nota. Então, nesse momento, só retomando, paciente de 67 anos, com incontinência urinária de urgência predominante, com essa história de quimioterapia e rádio, e com a vagina atrófica e com uma contratura também. Então, todos os exames normais, ela já havia começado a fisioterapia do assoalho pélvico, ainda não tinha tido, a princípio falou que não tinha sentido grandes melhoras com relação a isso, né? Mas as medidas comportamentais e em relação à oxibutinina, ela percebeu sim uma melhora discreta dos sintomas de urgência. Ela tinha uma dificuldade bastante grande de realizar o exame em casa, falou que não teve paciência de fazer o diário miccional, tá? Mas o que ela relatou de bastante importante foi que a oxibutinina, após a introdução, ela já havia sido orientada, mas que causou bastante boca seca, e o marido relatou que ela começou a ter bastante tontura após a introdução da medicação, fato que ela não tinha nunca teve esse sintoma anteriormente. Aí, nesse momento, exatamente isso, fica a nossa dúvida. Ela é uma paciente que está usando oxibutinina, teve uma boa resposta, está fazendo a terapia de primeira linha bem, com medidas comportamentais, e já iniciada a terapia de assoalho pélvico. É a hora de solicitar uma avaliação urodinâmica, ou já introduzir, trocar essa medicação, ou... Eu queria voltar na questão da fisioterapia. Fisioterapia numa situação dessa, os exercícios de pélvico, eles vão ajudar pouco, né, Andréa? Isso que eu ia colocar, sabe?
Esse tipo de paciente não é indicação para fortalecimento, para trabalho de contração perineal, é para neuromodulação. Eu não acredito que teria nenhuma contraindicação de entrar, por exemplo, com um tibial posterior, ou mesmo, acho que estimulação sacral não, eu entraria com tibial posterior. E observar. Eu acho que o trabalho de contração muscular não é um trabalho interessante para esse tipo de paciente. Eu usaria eletroterapia. Doutor Cássio, só fazer um comentário, porque a fisioterapia vem de primeira linha, de fato, mas, teoricamente, a estimulação do tibial posterior é lá pela terceira, quarta linha, né? Mas era justamente isso que eu queria comentar com a Andrea, com relação à estimulação do tibial posterior, porque hoje em dia consegue fazer com transdutores transcutâneos, né? Me parece que é muito mais progressivo de que isso venha para uma primeira linha junto com a fisioterapia, né? Porque isso teria talvez uma boa resposta numa paciente como essa, e não é uma coisa tão invasiva como antigamente com agulhas, por exemplo. Não é. A contraindicação para a eletroterapia é marca-passo cardíaco. Nós usamos com alguma cautela quando existe um tumor, porque assim, a estimulação elétrica, existem algumas controvérsias sobre se ela teria algum poder de ativar algum tipo de, sei lá, algum tumor que você pudesse estar prejudicando o paciente, mas a princípio, essa paciente não teria nenhuma contraindicação em estar fazendo uso disso. A gente poderia observar, a partir da quarta sessão, se nós estamos no caminho certo, sabe, Lucas? A eletroestimulação, ela logo te faz desconfiar se essa é uma boa candidata para esse tipo de recurso. Então, eu acredito que vale a pena tentar, porque ela já passou por tanta terapêutica, né? Certo, obrigado. André, esses devices de estimulação periférica aí, tibial, eles estão proliferando muito. Existem vários equipamentozinhos ou implantáveis ou de uso externo, né, que estão sendo propostos aí, ainda com baixo nível de evidência, mas em comparação com a neuromodulação sacral, que é uma coisa mais restrita por questões de custo e tudo, é uma área ainda que pode proliferar bastante, né? Agora, sim, viu? Desculpe, Cássio, continua, pode ir. Sim, era só isso daí. Mas tem vários aparecendo. Foi publicado no Blue Journal, no jornal da IUGA, acho que há uns 2 meses, uma revisão sobre esses novos devices do grupo inglês. É um trabalho bem interessante, se alguém quiser se aprofundar no tema. Então, eu vi sim, Cássio, eu vi essa publicação. Eu acho que o que agora se discute é como que seria possível que a própria paciente fizesse esse tratamento domiciliar. Então, eu percebo que essa é a linha que o tibial está caminhando agora, sabe? Você teria como a paciente ter um aparelho de fácil manipulação, onde ela pudesse em casa estar fazendo esse tipo de estímulo. Até agora, não tem no mercado, pelo menos no Brasil, alguma coisa que a paciente mesmo consiga fazer estimulação, porque uma coisa é certa, a localização faz toda a diferença. Por isso é que eu quero deixar registrado assim, às vezes a paciente fala, já fez fisioterapia, não adiantou nada. Isso é muito, sabe, precisa ver direitinho como que é feito. Como foi feito, se a estimulação do tibial foi realmente realizada no local correto, com a frequência correta, com a largura de pulso correta. Nós estamos falando de neuromodulação vesical, é uma coisa que tem alguns detalhes que fazem toda a diferença. Ivan, então, o que foi feito dessa paciente na sequência, uma vez que ela não respondeu? Aí, nesse momento, foi realmente... ela estava com essa queixa de boca seca e do quadro de tontura, uma paciente idosa com risco de queda, foi trocado para a Mirabegron, foi conversado com a paciente sobre a parte financeira, que a medicação tinha um custo mais elevado, mas a mesma não se importava, tinha achado que tinha tido algum resultado com a oxibutinina e sabendo que essa teria menos efeito colateral, ela optou por realmente usar a Mirabegron. Além disso, a partir do ultrassom transvaginal, foi também prescrita a reposição estrogênica por conta daquela vagina atrófica e foi mantida a fisioterapia e essas medidas comportamentais. Além disso, foi solicitado uma urodinâmica que ela trouxesse na próxima consulta.
Muito bem. E a urodinâmica deu o quê? Só um segundo, professor. Acho que deu algum erro aqui. Peraí. Um segundo. Enquanto isso, Arnon, você queria a estrogenoterapia e foi dada a estrogenoterapia. Sim. Na sua experiência, o Arnon Silveira, lá de Recife. Arnon, tudo bem? Oi, tudo bom, Cássio? Prazer Tudo falar bem? com vocês. Então, ótimo, Arnon. Obrigado por participar. Na sua experiência, o estrógeno ajuda bem esse tipo de paciente, Arnon? Ajuda bastante. O ressecamento vaginal que vem da própria radioterapia e também da idade, né? Um paciente de 67 anos, hipoestrogenizada, ela termina tendo sintomas irritativos por conta desse hipoestrogenismo. E aí, colocado no terço distal, proximal da vagina, você tem uma quantidade boa de absorção, que consegue atingir a bexiga. E aí você tem uma resposta satisfatória daqueles sintomas iniciais. E aconselho também, quando for prescrever, pedir para a paciente passar nos pequenos e nos grandes lábios um pouco, no lado de fora, para também dar uma umedecida maior. E ajuda também na própria relação sexual. Hoje não é o dia disso, mas qualquer dia nós vamos aproveitar a Helene Slongo, que também está aqui, e vamos questionar a respeito de alguma fonte de energia alternativa aí nessas pacientes pós-radioterapia, Helena, mas hoje eu acho que nós temos que seguir com o caso. E aí, Ivan, você encontrou a dinâmica aí? Só a critério de guideline também, a ASS também recomenda nesse momento, então nessas pacientes que com urgência miccional e após o uso de um anticolinérgico sem resposta ou com uma paciente com incontinência urinária mista com falha ao tratamento, recomenda a urodinâmica nesse momento. Foi quando foi feita. Ela fez um fluxo livre que mostrou um fluxo máximo de 15 ml por segundo, dentro do normal, nesse momento, e um volume urinado de 63 ml. Ela não estava com a bexiga cheia, tá? E um volume residual desprezível também. Esse equipamento ele tem algum problema de calibragem, porque esse fluxo está muito estranho. Exatamente, doutor. Com certeza, né? Era Inclusive, esse fluxo máximo aí, com essa oscilação, é complicado você afirmar que é o fluxo máximo dela, quando tem muitas espículas assim, viu? Mas pode seguir, Ivan. Aqui no estudo da cistometria e do fluxo pressão, ela mostrou um volume urinado, fez uma pressão detrusora de 22 centímetros de água, tá bom? Um volume urinado de 259, com um fluxo máximo de 21, e com relação à capacidade cistométrica máxima, dela, chegou a próximo de 250, tá bom? Ela não teve uma dor intensa durante a cistometria, nada que também fosse digno de nota, tá? E ela apresentou uma contração, na verdade, 2 contrações detrusoras, que foi uma marcada ali com o número 4. Como o senhor mesmo disse, tem uma oscilação grande, mas mesmo assim foi evidente e ela foi sintomática, né? Ela percebeu aquela contração, tanto no número 4 quanto um pouquinho antes disso. Tá. E na hora de urinar? Urinou bem, urinou bem sem queixa alguma. Volume urinado, o volume pós-miccional aí, o resíduo pós-miccional de 20 ml, desprezível. Sim. Tá. Muito bem. Urinou com pressão baixa, né? Isso. Então, nesse momento, ela retorna, né, trazendo essa urodinâmica, em uso de estrógeno tópico, fazendo fisioterapia e com sintomas de incontinência urinária de urgência, mais pouco, mas mantendo ainda a urgência miccional. Marina, essa paciente é uma paciente típica do ambulatório. Nós tratamos, ela não melhora. O que você faria agora com ela? Marina Correia Viana. Ela está aqui. Estava tentando ligar aqui o microfone. Bom, eu acho que aí, ó. Seria a hora... Oi? As opções estão aí?
Eu acho que não teria muito benefício de associar a solifenacina para ela, porque ela já está com uma droga superior, que é o Mirbetriq. Acho que talvez seria uma opção tentar utilizar o antidepressivo tricíclico, mas eu acredito que no caso dela, ela vai acabar evoluindo ou para o botox intravesical ou para a neuromodulação sacral. Mas eu começaria introduzindo o antidepressivo tricíclico. Certo. Eu acho que eu vou discordar da Marina aqui. Pode discordar, Lucas. Eu vou discordar da Marina, porque, ok, que a associação dos medicamentos, dos antimuscarínicos com os beta-3 ainda não é um guideline, mas é uma tendência atual. Até teve aí um webinar da EAU no começo desse ano, em que eles falavam sobre hiperatividade detrusora, e existia aí já uma tendência, uma recomendação de que, por exemplo, se começasse com, por exemplo, com solifenacina 5 mg, em vez de aumentar a dose da solifenacina, talvez a associação das duas drogas conseguisse ter menos efeitos colaterais com melhor controle dos sintomas. Então, eu creio que associar os dois antes de passar para uma droga antidepressiva seja melhor. Parece que vai ser por esse caminho que vai caminhar o guideline. A única coisa que eu ficaria duvidoso com relação a ela é porque ela teve bastante queixa. A boca seca pode ser um pouco melhor que a solifenacina, mas ela teve também tontura. Então, enfim, talvez por isso seja um motivo para não associar, mas sinceramente eu tentaria 5 mg de solifenacina uma vez ao dia, à noite, talvez ela não tenha tanto sintoma e ajudasse. Ou a darifenacina aí, no sentido de atravessar menos a barreira hematoencefálica, talvez causar menos tontura. Agora, o que o Lucas falou tem razão. O uso dessas medicações off-label se usou muito aí, até alguns anos atrás, mas cada vez mais estão sendo deixadas de lado, viu, Marina? E a tendência, na minha opinião, é que elas sejam abolidas, e quando a paciente não responder à combinação, que segundo as publicações atuais, ela apresenta vantagem com relação às drogas isoladas, seja quando se iniciou com a mirabegrona ou quando se iniciou com a solifenacina, a adição de uma ou de outra, né? Partir para as terapêuticas mais avançadas aí nós temos a discussão entre toxina botulínica e neuromodulação, né? Mas o que foi feito aí, então, Ivan? Perfeito, professor. Acabou que o Lucas acertou em cheio aí, e realmente foi optado por associar a solifenacina. Tá? A gente já sabe o uso do Botox, a neuroestimulação sacral, apesar da paciente ter condições financeiras de fazer o uso da mirabegrona e, eventualmente, de alguma outra medicação, o Botox teria um custo a mais, seria mais invasivo. Ela já foi uma paciente que foi submetida a outras cirurgias, já tinha uma parte psicológica também mais abalada. Então, ela realmente, quando nós oferecemos essa opção, ela optou pela solifenacina. Aqui só está um estudo, que foi o Synergy 2, que foi um estudo realmente onde mostrou um benefício realmente muito contundente da associação do beta-3 agonista, que foi feito no estudo com a mirabegrona, e o anticolinérgico mais seletivo, que foi a solifenacina, na condução desses pacientes com bexiga hiperativa. Foi um estudo duplo cego, randomizado, então realmente ele tem foi um estudo realmente bom. E esses pacientes tiveram uma melhora expressiva comparada aos pacientes que tiveram uso apenas da monoterapia. Só a critério também, a gente lembra que no tratamento da bexiga hiperativa nós temos vários tipos de fenotipos diferentes, pacientes neurogênicos, pacientes obesos. Isso até o Dr. Palma realmente já deu uma aula anteriormente, comentou sobre isso, por isso que até foi colocada a tadalafila nesse momento. E os antidepressivos tricíclicos têm uma ação anticolinérgica e talvez por isso apenas para lembrar, tá? Muito bem. E aí? A paciente retornou no nosso ambulatório, relatando realmente uma melhora importante da queixa, falou que durante o dia ela teve uma melhora contundente das urgências miccionais. Como eu já disse antes, ela não se queixava das incontinências, que era muito discreta, mas falou que à noite ela está dormindo muito melhor. Eventualmente, ela tem no máximo 2 episódios de
de urgência noturna, de noctúria, e não apresentando mais realmente essas perdas durante a urgência. Então, foi optado por manter a solifenacina em 10 miligramas e a mirabegrona em 50 miligramas, mantendo o estrógeno tópico e a fisioterapia, até mesmo por conta dessa contratura vaginal, para tentar ver se conseguia ter um relaxamento e ela ter as relações sexuais, por mais que com baixa frequência, com mais conforto com o marido, né? E a única coisa que a gente pensa agora é, justamente, depois que ela iniciou essa terapia comportamental, fisioterapia, tem algum momento que a gente consegue tirar essas medicações? Ou não? A gente vai ter que manter essas medicações ad eterno e a paciente vai ter que se adequar a isso? Acho que é uma pergunta para quem puder responder. Se nós suspendemos a medicação, a paciente mesmo suspende porque ela quer se testar, na maioria das vezes. Agora, o racional de se suspender uma medicação numa situação dessa seria você, ao longo de um tratamento prolongado, você induzir uma reprogramação do funcionamento vesical, né? Você mudar ali o trânsito de estímulos proprioceptivos na bexiga, né, sensoriais, e a integração deles ali nos centros subcorticais, e a resposta motora, na forma de detrusor hiperativo que essas pacientes têm. Então, em tese, o tratamento poderia levar em alguma melhora, só que se por um lado o tratamento ele levaria a melhora, permitindo eventualmente uma mudança, uma diminuição das medicações, por outro lado, a gente tem que considerar que esse quadro dela e a incontinência mista, de maneira geral, é um quadro multifatorial, né, com vários mecanismos fisiopatológicos, sendo que alguns são inerentes ao envelhecimento e a gente não vai conseguir bloqueá-los. Então, se por um lado o medicamento ajuda de um lado, por outro lado a natureza vai prejudicá-la de outro. E, muito provavelmente, essa paciente vai permanecer em controle pelo resto da vida, seja com esse tratamento ou com outros, dependendo da mudança do quadro clínico dela. Certo, Ivan? Perfeito, professor. Essa foi uma pergunta, acho que todo mundo poderia passar, e ela justamente indagou isso, né? Que falou, doutor, tudo bem, mas eu vou ter que usar essas medicações até pro resto da minha vida? Eu estou satisfeita, mas não tem como a gente tentar tirar, fazer um desmame, né, dessa medicação, mas eu acho que foi bem respondido. O sempre é uma coisa muito difícil de se falar para o paciente, mas tem que se colocar para ela de uma forma que ela entenda essas questões todas aí, para que ela compreenda o seu organismo, né? Muito bem, alguma dúvida com relação a esse caso? Esse caso evoluiu bem com a combinação, nem sempre evolui, né, Lucas? Pois é, professor, nem sempre, e quando nem sempre evolui, é que a gente parte para as próximas linhas de tratamento, né? E eu acho que é uma resposta para essa pergunta se o resto da vida vai ter que usar o remédio. E, eventualmente, em algum momento, a gente pensando aí fora do HC, mas na vida prática, talvez em algum momento poderia considerar a ideia de um botox intravesical para ela e assim conseguir tirar a medicação por 8 meses, 1 ano talvez, ou talvez até ser uma paciente candidata a uma neuroestimulação. Então, acho que daí seria como se responde à possibilidade de retirar a medicação, né, professor? Aí nós temos uma discussão muito grande, eu acho que nós temos que seguir agora aí. Mas a minha linha de conduta numa paciente com esse perfil com 60 anos seria neuromodular, provavelmente. Mas isso é uma coisa para outro momento. Vamos seguir, então? Ivan, você tem um outro caso que a gente poderia apresentar mais rápido, porque eu gostaria de que o João apresentasse um resumo, um artigo que eu achei interessante, separei para ele resumir para a gente. Tá ótimo. Esse caso é um pouquinho, ele é longo também, então eu vou tentar passar com uma agilidade um pouco maior, tá bom? Vamos lá, então. Então, é a paciente SMNS, 39 anos, sexo feminino, secretária procedente de Campinas. Queixa dela, urina em excesso diariamente há 5 anos. Muito parecida com a da outra paciente. Na HPMA, ela relatava um aumento da frequência urinária de 10 a 15 vezes ao dia, com urgência miccional, sem incontinência. Ela relatava uma disúria esporádica, uma sensação de esvaziamento incompleto, esforço miccional e gotejamento eventual.
além de uma noctúria com 3 a 4 episódios na noite, né, não ao dia, e que isso realmente interferia muito na qualidade de vida. Ela negava dispareunia, negava qualquer tipo de abaulamento vaginal e já tinha apresentado 2 episódios de ITU nesse mesmo ano que estavam em consulta. De antecedentes, ela teve uma menopausa precoce aos 30 anos, estava em tratamento com o ginecologista. Tinha um pós-operatório tardio de uma laparoscopia diagnóstica por conta de algum fator ginecológico que ela não sabia o quadro corretamente. Ela era uma pessoa orientada, mas infelizmente ela não soube dizer exatamente, não tinha sido no nosso hospital esse procedimento. Tinha uma história, tinha tido um parto cesárea e relatava que durante esse parto, após o parto, ela foi sondada inúmeras vezes por conta de uma retenção urinária também, tá? Não tinha nenhuma outra comorbidade. No exame físico... Ela tem um monte de coisas já aí na história, mas tudo bem, pode seguir. Não, falei nenhuma outra. Menopausa precoce, essa laparoscopia que talvez tenha sido para endometriose, o mais provável, fez essas retenções repetitivas aí no puerpério. É uma paciente que urina 15 vezes por dia. Ela tá... Pode seguir. Tentei amenizar a história dela, doutor. Sim. No exame físico, ela tinha uma vagina com uma mucosa pouco atrófica, sem dor ao toque, uma uretra com meato fechado, ausência de tecido cicatricial à ectoscopia, sem nenhuma outra anormalidade. Não existia nenhum prolapso anterior ou posterior ao diápse, e ao teste de esforço negativo, tá? Valsalva e tosse. Em resumo, uma paciente de 39 anos, com um parto, ali não é parto normal, é parto cesárea, com polaciúria, urgência miccional, disúria esporádica e dificuldade de esvaziamento, com uma infecção urinária, 2 infecções urinárias nesses últimos tempos. E essa menopausa precoce também. Eu queria perguntar para você como você concluiu que o meato é fechado, porque essa descrição é uma descrição que não é comum. Não é, a gente acaba vendo alguns meatos que são entreabertos, seja por algum tipo de procedimento anterior. Entendi. Bem, Natália, o que você acha desse caso dessa mocinha? 39 anos, uma síndrome urgência frequência aí, com disúria, sintomas de esvaziamento, dificuldade de esvaziamento, infecção urinária. Pelo menos, que caminho você daria para ela, Natália? Enquanto a Natália se prepara, Marina, que caminho você daria para ela? Oi, professor. Bom, acho que a gente precisa começar do básico, né? Começar com diário miccional, urina 1, urocultura, os exames básicos, para avaliar como é que essas 15 micções que ela está fazendo por dia. Está tendo muita ingesta hídrica associada, não está? Então, acho que começaria assim, não pediria nenhum exame mais invasivo, como uma urodinâmica por enquanto, mas acho que a gente já pode começar com uma oxibutinina também. Acho que seria benéfico para a paciente. Eu não sei, eu sou contra isso daí, viu, Marina? Eu acho que, por mais ansiedade diagnóstico presente, tem que dar o diário miccional na mão dela, talvez fazer um ultrassom com foco em avaliar resíduo, né? Fazer exame de urina, ver o sedimento urinário, mas não sair fazendo tratamento para ela, não. Eu acho que isso só ameniza acho que não é benéfico, então. Não, eu acho que ameniza a gente. Não, exato. É mais uma questão de você se... Segue, Ivan, o que foi feito nessa mulher? Vamos lá, então. Para ela foi solicitar, então, uma urina 1 urocultura para a exclusão de qualquer infecção urinária, ultrassom de rins e vias urinárias e também o transvaginal, função renal, um diário miccional e o retorno para avaliação. Função renal normal, urina 1 nitrito negativo, leucosterase negativo, urocultura negativa também. E no ultrassom também nada digno de nota, tá? Ausência de dilatação de vias excretoras, rins tópicos, bexiga de morfologia e espessura do detrusor normal. Ultrassom transvaginal com útero e anexos também dentro da normalidade.
Não foi visto o resíduo, não foi avaliado o resíduo no Não, exatamente. Isso é um questionamento. Normalmente, todos os ultrassons solicitados por nós solicita a espessura do detrusor, resíduo pós-miccional, e nesse caso não existia essa anotação. Tá bom, segue. O diário miccional mostrava o número de micções de 18, sendo que 60% era associado a quadro de urgência miccional, de 2 a 3 micções por noite, e uma ingesta hídrica dentro da normalidade também. Em resumo, aqui uma paciente, então, jovem, com esse quadro de urgência miccional, função renal normal, urocultura negativa e ultrassom dentro da normalidade. Professor, só fazer um comentário enquanto o senhor chama alguém para falar. Eu acho que a Marina pensou relativamente adequadamente com relação a iniciar o tratamento, que a gente pode começar o tratamento com uma hiperatividade. Mas é que essa paciente não tem só hiperatividade, né? Ela tem essa queixa que às vezes parece que ela tem um esvaziamento incompleto. E, de fato, o ultrassom é um melhor exame, por ser menos invasivo, para a gente avaliar isso. No entanto, os radiologistas não estão acostumados a fazer resíduo pós-miccional para mulher. Então, se no pedido você não escreve exatamente que você quer o resíduo pós-miccional, isso é como o Dr. Paulo costuma dizer, a vida como ela é. Né? Então, a gente no consultório, se não pede, escreve que tem uma suspeita de uma estenose ou de um esvaziamento incompleto, eles não fazem, né? Então, isso aí seria um dado importante nesse momento da evolução dessa paciente, né? Sim, porque está descrevendo aí uma dificuldade. É muito difícil a mulher referir dificuldade de esvaziamento, né? Se ela está referindo, é porque alguma coisa tem, né? Aí, o ultrassom seria um bom método. Uma outra alternativa, que poderia ser utilizada, seria se fazer um fluxo livre associado à eletromiografia, se dispor de eletromiografia, para tentar verificar aí o sinergismo do assoalho pélvico durante a micção, né? É um outro exame que tem sido mais utilizado mais recentemente, né? Antes de se fazer uma urodinâmica completa. Mas segue, Vão, o que foi feito com ela? Perfeito. Foi orientado medidas comportamentais, como já foi tratado no outro caso, fisioterapia de assoalho pélvico, e nesse momento foi já introduzida a oxibutinina de 5 miligramas, de 8 em 8 horas, paciente também bastante ansiosa, jovem, queixando-se de que isso interferia bastante no dia a dia. Foi prescrito também esse óvulo vaginal, ela já fazia terapia estrogênica via oral, e agora, além disso, também tópico. E no retorno, ela relatava uma melhora da disúria, que anteriormente era esporádica, uma melhora da noctúria e uma diminuição da frequência miccional. Trazia um novo diário miccional, mostrando uma diminuição quase de 50%, com o número das micções agora em 10, antes era 18, e agora 30% sendo associada à urgência. Ainda tinha noctúria, e isso a incomodava realmente, mas ela falou que o que mais incomodava no momento, ela ainda mantinha aqueles quadros de dificuldade de esvaziamento. Ela falava que tinha bastante esforço miccional e que tinha uma sensação de esvaziamento incompleto. Perguntou até se realmente isso não era uma infecção urinária, que outras amigas diziam que era muito semelhante e tudo mais. Pode seguir, Ivan. Então, nesse momento, sim, a gente optou por fazer uma avaliação urodinâmica, por conta de já estar com essa medicação e principalmente por uma paciente do sexo feminino estar com essa dificuldade tão intensa, tão importante de esvaziamento. A urodinâmica foi feita com ou sem a oxibutinina? Com a oxibutinina, doutor. Ela já tinha sido introduzida e a paciente, pelo menos, não tem nada relatado no prontuário também de ter sido retirada. Tá, isso é questionável se a gente faz a urodinâmica com ou sem a medicação. Existem alguns serviços, principalmente uma tendência, principalmente norte-americana, de se suspender aí os anticolinérgicos ou a medicação para detrusor hiperativo por uma semana antes de fazer o estudo urodinâmico. Mas isso é uma questão de se considerar isso no seu raciocínio apenas, né? Professor, desculpa, posso fazer uma pergunta? Pode. É o João, R3. Todas as medicações seriam uma semana antes da suspensão, estaria suficiente? É difícil dizer se é suficiente, mas isso é uma coisa meio protocolar, isso é uma coisa que
nós sabemos que é feito assim. Agora, se a gente considerar o efeito residual de um anticolinérgico, é um tempo até pequeno, né, João? Tá bom. De maneira geral, se suspende nos Estados Unidos. Mas pode seguir. Eu, normalmente, faço a urodinâmica de acordo com a paciente, como a paciente se apresenta. Eu não tiro medicação, não. E eu incluo isso no raciocínio. Aí o fluxo livre está alterado, né, Ivan? Perfeito, doutor. Nesse momento, então, já no fluxo livre já foi evidenciado um volume urinário de 126 ml, com um fluxo máximo de 9 ml por segundo, alterado já com relação, principalmente no sexo feminino. Né? Fluxo baixo um pouco irregular. Segue para o... No estudo da cistometria e do fluxo-pressão, a gente viu uma capacidade cistométrica máxima de 257, uma pressão detrusora no momento da micção de 42, com um fluxo máximo de 8, realmente evidenciando assim uma suspeita de uma obstrução infravesical. Ela não apresentou contração detrusora na fase de enchimento, embora ela realmente tenha um relato intenso desse quadro. Mas ela esvaziou toda a bexiga, então? Ela esvaziou, sim. Diurese espontânea e um resíduo pós-miccional desprezível. Tá. E ela urinou com a pressão um pouco alta. Qual o padrão que você tem de cutoff para se considerar algum grau de obstrução, Ivan? Então, professor, aqui ela teve um fluxo máximo de 8, a gente esperaria um fluxo máximo de 15 e de pressão detrusora abaixo de 20, né? Dependendo da literatura, até 15. Essa resposta é uma resposta muito difícil. De maneira geral, fluxos superiores a 12 e pressões abaixo de 25. Mas isso é muito questionável, né? Esse padrão miccional, Andréa, mais arrastado e com fluxo baixo, pode ser secundário ao sólio pélvico hipertônico, que ela pode ter desenvolvido aí? O que você acha? Perfeito, doutor Cássio, eu ia realmente fazer essa observação. É uma paciente que se chega na fisioterapia com essa queixa, a paciente diz que ela tem dificuldade para urinar, dificuldade para esvaziar a bexiga. Uma paciente que é secretária, eu me pergunto quantas horas por dia essa paciente fica sentada e qual é a ingesta de cafeína dela diária. Então, todo esse quadro levaria para nós uma ideia de que essa paciente tem que ser investigada com relação à hipertonia de assoalho pélvico e trabalhar essa musculatura para tentar facilitar um pouco e melhorar a sintomatologia. Doutor, eu tenho uma pergunta. Para essa paciente fazer o cálculo do índice de contratilidade do detrusor, se a gente fizesse esse cálculo, daria baixo, daria que ela tem um detrusor hipotônico. Isso estaria correto de pensar nesse contexto, ou seria melhor complementar essa urodinâmica aí, talvez com uma videourodinâmica ou com eletroneuromiografia? Eu acho que não dá para dizer de forma nenhuma que ela tem um detrusor hipotônico, mesmo que a fórmula sugira isso, porque se você olhar o gráfico ele é muito claro, o Bocos. Ela tem uma elevação sustentada da pressão detrusora ali, olha, até o final da micção, faz um platô próximo de 50 centímetros de água ali. Não tem como dizer que esse detrusor é hipoativo na fase de esvaziamento, não, certo? Existem vários índices de contratilidade, né? Na verdade, não existe só o BCI, mas no caso dessa paciente em particular, a gente tem que dar mais valor à curva, na minha opinião. Tá? Mas aí, como é que você explicaria que essa pressão detrusora dela não está maior, dado que ela tem, então, uma reserva de detrusor boa, por que ela não tem uma pressão detrusora maior para conseguir esvaziar melhor essa bexiga? Ah, entendi a sua pergunta. Agora eu entendi. Veja, ela pode ter algum comprometimento da contratilidade, porque é um fenômeno dinâmico, né? Ela poderia, estando obstruída, desenvolver uma pressão detrusora mais elevada, é isso que você está considerando, né? Exato. Mas, na verdade, um quadro clônico como esse, a paciente, aos poucos, ela vai deteriorando a função vesical e o detrusor vai se perdendo. É a história natural de um quadro de obstrução do homem, por exemplo, né? Mas, nesse caso aqui, ainda nós não conseguimos fechar o diagnóstico. Como você mesmo disse,
ou teria que se fazer uma eletroneuromiografia, né, com todos os pitfalls que ela tem, as incertezas que ela tem na mulher, com eletrodos de contato, né, ou fazer um exame de imagem, uma videoaerodinâmica, que seria o ideal, né. No caso, o que foi feito aí, Ivan? Senhor, então, nesse momento, justamente, até o que o senhor acabou de falar, talvez uma videoaerodinâmica ajudasse. Uma das hipóteses foi essa obstrução infravesical, pensando em algum tipo de estenose. Lembrando que essa paciente tinha uma história de inúmeras sondagens durante uma internação, claro que foi episódica, e não tinha nada antes, mas lembrar disso. E foi pensado também numa dissinergia vésico-esfincteriana, que talvez a videoaerodinâmica pudesse explicar isso. E aí, então... no caso aí, nós não podemos usar o termo de sinergia. Nós podemos, porque de sinergia é quando nós temos aí uma doença neurológica bem definida, causando aí esse descompasso. Aí nós podemos dizer que ela tem uma micção disfuncional, né, mas não uma sinergia propriamente dita, viu? Nem levantar isso como hipótese. Mas o que foi feito nela? Então, nesse momento, como foi aventada essas duas hipóteses, talvez, e para esclarecer isso, foi solicitado uma uretrocistografia e uma cistoscopia. Na uretrocistografia miccional, a gente vê aqui um raio-x de abdômen simples, sem nenhuma alteração óssea, sacral, podendo dar indício de alguma doença neurológica prévia, ou até quando criança. Fase miccional, com a bexiga cheia, repleta, fase de enchimento. Fase retrógrada e a fase miccional, qual delas é qual aí? Aqui é a fase de enchimento. Tá. Fase de enchimento. E aqui já na fase miccional, em que a paciente faz o esforço, e já no pós-miccional, mantendo um resíduo. Isso é um pouco discrepante com relação ao que apresentou na urodinâmica, que ela teve esvaziamento total, e agora realmente ela teve um resíduo miccional mais importante. Bem importante. Certo. E ela não abriu o colo vesical também. Isso. Aí ela até, interessante aqui na uretrocistografia, aqui no final, na última frase, o resíduo dela vesical pós-miccional foi de moderado volume, mas que após outras tentativas ela acabou conseguindo realmente ter a micção, né? Na cistoscopia, que foi, acho, de grande valor nesse momento, que logo na introdução de um aparelho da camisa 19 do cistoscópio, já viu uma dificuldade para introduzir no meato, e foi visualizado esse tecido fibrótico na ótica do próprio colo vesical. Após essa passagem, realmente um pouco com dificuldade, dentro da bexiga não viu nenhuma lesão suspeita, mucosa sem hipervascularização, ausência de trabeculações, divertículos, os meatos ureterais estavam tópicos também. Então, nitidamente, já mostrou esse quadro de obstrução infravesical que já evidenciava na urodinâmica. Agora, na cistoscopia, nessa uretroscopia, conseguiu, acho que, esclarecer um pouco melhor. Esse diagnóstico endoscópico, ele é sempre muito difícil, você não tem imagens, né, aí dele, né? Eu não tenho as imagens, mas está bem descrito na própria descrição cirúrgica da cistoscopia, foi bem descrito que foi feito mais de uma tentativa, inclusive existiu uma troca do cistoscópio, era uma camisa 21, desculpe, e não foi conseguido entrar com a camisa 21, e aí passou para a camisa 19. Foi quando, com grande dificuldade, conseguiu introduzir. Numa situação dessa, o que poderia ser feito para tentar visibilizar a uretra seria se tentar fazer uma uretrografia da uretra feminina. Isso é muito difícil de se fazer, mas poderia se tentar, para tentar documentar uma estenose, né? O que também tem sido utilizado, eventualmente, mais modernamente, é a ressonância magnética, e tentar ter imagens aí longitudinais, em cortes sagitais da uretra, e tentar identificar áreas fibróticas. Com aparelhos bons de ressonância, a gente, às vezes, consegue essa informação. E se conseguir fazer a paciente urinar durante a ressonância, que é uma manobra muito difícil, pelo contraste ali, pela diferença de intensidade na ressonância, você pode eventualmente ter
uma ideia de como a uretra está, mas são exames muito complicados de se fazer. Bem, Lucas, você tem alguma ideia do que nós fizemos com essa mulher aí? Eu não me lembro mais do caso dela. Nós tratamos? Eu não tenho uma ideia exata, mas considerando que ela tem uma estenose, eu não sei agora se, tendo uma estenose de uretra, se passou o aparelho, isso foi suficiente para causar uma dilatação, ou se nós discutimos fazer uma abertura de colo vesical. Colo vesical não é uma obstrução, talvez não seja uma obstrução primária nesse caso, talvez por ter sido sondada previamente, etc. Mas, de qualquer forma, nós já tivemos vários casos aqui na Unicamp de obstrução primária, embora não seja uma coisa comum, já tivemos vários casos. Talvez uma primeira abordagem para ela, talvez tenha sido uma abertura, não sei o que foi feito. Eu pensaria numa uretroplastia, né, com algum enxerto de parede vaginal, do lábio, etc. No caso de ela ter o colo vesical aberto e a estenose se configurar ali no terço médio da uretra. Porque quando está localizada no colo vesical, eu acho que uma uretroplastia vai ajudar pouco. Eu acho que aí eu faria também uma uretrotomia com faca de Sachs, né, com faca de Collins, uma faca elétrica. O que foi feito, Ivan? Doutor, realmente nesse momento foi optado pela abertura do colo vesical com a faca de Collins. E aqui eu tenho um vídeo do procedimento. Agora eu estou lembrando dessa fez uma cistoscopia, realmente mostrando sem nenhuma alteração. Consegue ver um pouco de sangue na cavidade, até pela dificuldade da gente passar o aparelho. Não tem nenhuma alteração. Estamos por fazer essa abertura no colo vesical às 5 horas. Não tinha ficado tão efetivo, então a gente optou fazer uma segunda abertura, que isso também é preconizado aí nas opções, às 7 horas. E aí, nesse momento, a gente conseguiu ver que tinha um tecido fibrótico e realmente foi tendo um sucesso na cirurgia. Entendi. Eu lembro, nós abrimos bastante. Isso, não teve nenhum sangramento importante, nenhuma complicação cirúrgica. Nós fomos abrindo bem aí. O cuidado na abertura do colo vesical, para vocês terem em mente aí, seria tomar cuidado com os meatos ureterais, né? Sempre ir checando a posição dos meatos, né, com o ressector, porque existe uma tendência da gente avançando em direção ao meato, né? Não tem problema nenhum, mas nós temos que sempre preservar o meato, então tem que tomar esse cuidado. Quantos dias de sonda nós deixamos, Ivan? Doutor, foi optado por deixar 3 dias de sonda. Isso, isso é uma outra tendência, se deixar poucos dias de sonda, né? Antigamente se deixava mais dias de sonda. E ela, como está? Ela voltou, isso, aí no PO1 ela estava assintomática, sem hematúria, foi optado por manter essa sonda durante esses 3 dias, era uma sonda número 16, e retorno no ambulatório para a gente avaliar e retirar a sonda. No PO3, então, ela voltou, foi retirada a sonda, paciente, nós aguardamos, ela teve uma micção espontânea, falou que nesse momento já tinha sentido alguma melhora comparativamente ao anterior, e foi optado por que ela retornasse no PO14 para nós avaliarmos novamente. Ela referia nesse PO14 uma melhora intensa dos sintomas, sem nenhum sintoma que julgamos ser obstrutivos, e até nesse momento foi retirado aquele anticolinérgico que foi passado no começo do caso, né? Após isso, ela voltou no PO30, novamente com sintomas obstrutivos, infelizmente. E nesse momento, nós já nos prontificamos e fizemos uma urofluxometria para realmente comprovar nesse PO30 se tinha refeito essa estenose precoce, né? E ela realmente mostrou compatível com uma restenose da lesão. Ela teve um fluxo máximo de 8 ml por segundo, um volume urinário de 284, embora o resíduo miccional fosse desprezível. Tá. Ela contou que ficou boa há quanto tempo? Ela ficou boa todo esse tempo, professor. Aproximadamente assim, deu uns 20 dias, 20 e poucos dias. Tá. E aí logo ela estava muito satisfeita, logo nesse PO14, né?
E eu realmente atendi essa paciente, ela estava muito satisfeita, jovem, feliz da vida, e realmente quando ela voltou no PO30, ela falou, doutor, realmente voltou, eu não estou conseguindo urinar, dificuldade. E nós não tratamos. Então, aí depois disso veio... Entendi. Todo esse um problema caso de urgência, você tem que tentar urgenciar essa paciente. Exatamente. Entendi. Mas, Lucas, você tem alguma opinião sobre o que fazer aí, antes de eu dar a minha? Ou Fábio? É um caso complicado, eu pensaria em fazer uma cistoscopia, ver esse colo, se fechou, etc. E pensar, porque de fato, como o senhor falou, essa estenose de colo responde bem normalmente até a abertura, a gente abriu bem. Então talvez não seja de fato colo, talvez seja uma questão mais funcional, na uretra mesmo, para pensar numa uretroplastia. Mas acho que é um caso difícil mesmo de resolver. Eu pediria a sua opinião. E ela tem esse déficit contrátil. O Bocuse, ele levantou essa questão ali na urodinâmica, Bocuse, mas tem também a questão da urodinâmica ter sido feita em uso de anticolinérgico. Aí complica totalmente a interpretação aí, né? A minha tendência numa paciente dessa seria abrir mais o colo vesical. É óbvio que nós podemos submetê-la a um novo estudo urodinâmico, a reavaliar a pressão detrusora, agora sem nenhum tipo de interferência de anticolinérgico, mas o fato é que ela está urinando de forma péssima, né? E a minha tendência seria abrir um pouco mais, né? Eu não acho que é um problema funcional para a gente, por exemplo, injetar botox no colo, né? Que seria aí uma alternativa, né? E ela tem um quadro muito florido para a gente pensar numa síndrome de Fowler também. É difícil. Fábio, você apresentou recentemente um caso de síndrome de Fowler na reunião geral da disciplina. O que você acha desse caso em relação àquele? Ô, professor, não, eu acho ele bastante diferente, assim, né? Porque a paciente ela já tem um antecedente de manipulação prévia da uretra. Eu tinha ficado até na dúvida, porque no começo o Ivan falou dessa uretra fechada. Como o senhor levantou a bola aí, eu pensei se podia ter alguma outra alteração de meato uretral, e isso poder estar relacionado também. E uma dúvida que eu tenho é, por exemplo, a gente pensar, às vezes no ambulatório, quando a estenose de uretra masculina, a gente pode fazer uma dilatação ambulatorial. Tem alguns pacientes que até se dilatam, fazem a dilatação própria em casa. Por exemplo, a gente pensar numa recidiva dessa estenose, se no ambulatório a gente passar os sondas de calibre aumentando progressivo, deixar a sonda de demora, às vezes, um pouco mais de 3 dias, também não sei se isso traria algum benefício. Nada de evidência, e na verdade, essas dilatações, calibragens uretrais foram tentadas no passado, aí até a década de 80, e essa paciente ela já apresenta, em tese, aí, uma alteração ali no colo vesical secundária à manipulação, né? Eu acho que não é um bom caminho, não. Talvez aí remover fazer uma biópsia do colo vesical, né, para se estudar melhor o colo vesical ali, se tem muita fibrose mesmo. Isso daí eu acho que até poderia ser feito em uma analogia ao que se faz em homens jovens com síndrome de Marion, né? Daí acho que até poderia ser feito para a gente entender um pouco mais o que está se passando. Mas na prática, eu abriria novamente o colo vesical, abriria um pouco mais aí e verificaria se a gente consegue estabilizá-la melhor. Porque, professor, duas coisas. Diga. Cássio. Diga. Oi. Poderia sugerir a colocação de um Villarquette após o procedimento, entendeu? O Villarquette, o Sudeste... Manter pelo menos a perviedade até, eu acho que aí foi uma recicatrização, né? Com um excesso de fibrose aí. Pode ser mesmo. O Villarquette, para quem não sabe, é uma prótese de silicone. Ela é bem pequena e ela funciona como um catéter de onde que o paciente mesmo controla. O paciente mesmo abre e fecha o catéter
e ele tem um ajuste para manter a continência, ele é usado também em mulheres que têm incontinência e não podem operar, ou não podem fazer tratamentos mais definitivos por várias questões, e ele é um produto brasileiro aí, desenvolvido pelo professor Salvador Vilar Corrêa Lima, lá da Universidade Federal de Pernambuco, mas seria uma alternativa. A outra alternativa seria usar simplesmente uma sonda de silicone por um tempo maior, né, Arnon? Mas tudo bem. Eu tenho uma boa experiência com o Vilarquete aqui para essas pacientes que não conseguem operar. Porque aí você tem que pensar numa autonomia, né? Paciente jovem, né? E aí ficar com uma sonda, né? Sim, ativa, né? Economicamente, então seria uma opção. Ó, tem uma imagem do Vilarquete aqui, eu tenho um Vilarquete aqui na minha mão. Se quiser abrir a câmera aqui, eu mostro pro pessoal. Eu queria que o João fosse... Aí, ó, isso. Vocês têm na sua mão. Poxa, você é armado, hein, Arlon? Pelo amor de Deus. Bem, tudo bem. Eu queria que o João fosse colocando o artigo para apresentação. Enquanto isso, eu vou perguntar para a Andréia desse caso. Andréia, essa mulher tem uma doença cirúrgica, é uma doença que fisioterapia sozinha não resolve. Agora, você acha que mesmo assim valeria a pena ela ter um segmento conjunto com vocês aí no CAISM? É uma paciente que já foi bastante manipulada, né? Eu acho que isso tudo dificulta muito um trabalho muscular. Eu acho que sempre vale a pena fazer um biofeedback para perceber se ela tem uma hipertonia de assoalho pélvico. Eu pensaria nele pelas queixas do início. Agora, enfim, é uma paciente que é difícil, o prognóstico dela em termos de fisioterapia, eu acho que não é tão favorável por questão de todos esses procedimentos e tudo mais. Mas sempre vale a pena tentar, né? Você sabe. O problema é que nós temos poucas balas, nós temos que mirar as balas para onde a gente vai conseguir ser. Sim, com certeza, eu entendo. A gente queria ocupar um espaço, tal. Por outro lado, eu acho que esse tipo de paciente acaba desenvolvendo, invariavelmente, alguma disfunção muscular. Nossa. Então, agora, olha, nós vamos seguir para finalizar esse webinar com esse artigo é um artigo que eu pedi para o João Marcos Ibrahim, no PR3, resumir e apresentar sobre plastias femininas. É um artigo bom, bem abrangente, eu acho que ele vai ser bem instrutivo. Pode apresentar, João. Boa noite, sou o João Marcos, R3 da Urologia. O professor me passou um artigo sobre uretroplastia feminina. É um artigo que faz um guia prático enfatizando o diagnóstico e o tratamento cirúrgico nos casos de estenose de uretra feminina. Foi publicado em 2019, foi feito pela Faculdade de Medicina de Ghent, na Bélgica. Ele começa com uma introdução, onde fala que os casos de estenose de uretra feminina são casos raros, com sintomas diversos, e 10% das pacientes femininas que têm quadro de micção obstrutiva, elas vão possuir uma estenose uretral verdadeira, que é uma estenose anatômica. A primeira linha de tratamento que ele orienta é a dilatação, sendo que ele tem uma baixa taxa de cura, variando de 28% a 54%, em que 47% desses pacientes ficam curados, mas com uma alta recidiva. O objetivo desse artigo é propor um guideline prático que relaciona o diagnóstico e tratamento do quadro de estenose uretral feminina. Uma terminologia cirúrgica para definir as regiões da uretra feminina, a uretra ventral. A região ventral da uretra é definida como a região próxima à vagina e a região dorsal é a região próxima ao pubis. E estenose proximal é aquela que é próxima ao colo vesical e a distal próxima ao meato uretral. Na avaliação pré-operatória desses pacientes, a clínica tem que ser levada em consideração. A paciente vai apresentar um jato urinário fraco, com uma sensação de micção incompleta, esforço miccional, noctúria e podendo apresentar polaciúria também. O senhor citou bem no primeiro caso que o Ivan apresentou, falando sobre a possível realização de uma urofluxometria. E ele fala, realmente, a urofluxometria, que ela apresenta um formato em platô mais alongado, ele vai sugerir o diagnóstico de estenose nessas pacientes. O exame ginecológico deve ser realizado principalmente para os diagnósticos diferenciais, como estenose meatal, líquen escleroso, prolapso de órgãos pélvicos ou anormalidades periuretrais. Nesse mesmo momento do exame, em que você tenta passar um catéter 14 French,
e você tem impossibilidade de progressão desse catéter, ele vai sugerir fortemente um quadro de estenose uretral. Cistoscopia e ultrassom, eles não vão ter uma grande valia no diagnóstico de estenose de uretra, uma vez que a cistoscopia, ela pode não conseguir progredir, e o ultrassom, muitas vezes, ele só vai te dar o volume residual pós-miccional. A uretrografia retrógrada, que é o padrão ouro em homens, ele não é feito em mulheres, e a uretrocistografia miccional é um exame que vai ajudar bastante, ela pode ajudar no diagnóstico de divertículos vesicais ou refluxo vesicoureteral, e em relação à estenose, a gente consegue ver uma dilatação da uretra proximal a essa estenose, com estreitamento abrupto no local da estenose. Tem até essa imagem aí que ele apresenta no artigo, que ele define como imagem em taça de vinho. Você consegue ver na parte aqui uma dilatação da uretra proximal e um estreitamento abrupto. A videoaerodinâmica, ela vai fornecer uma avaliação mais completa, também pode ser realizada, e a ressonância magnética, ela vai ser realizada apenas em casos de dúvida, para informações anatômicas adicionais, informações sobre os tecidos da região, se eles são viáveis e vão ajudar ou não no procedimento cirúrgico. E lembrar que a urocultura sempre deve ser realizada antes da cirurgia. É um guia cirúrgico inicial em relação ao posicionamento e preparação da paciente. Essa estenose, ela deve ser abordada quando ela está bem definida, e o que ele cita sobre isso é que uma paciente que faz dilatações, você tem que esperar pelo menos 3 meses da última dilatação para poder fazer a uretroplastia, para essa estenose ser considerada bem definida. A paciente fica em posição de litotomia, com uma boa exposição do meato uretral e o introito vaginal, colocando os dos afastadores. Se eles não estiverem disponíveis, podem ser realizados pontos de fixação. Ele orienta a passagem de um fio guia na uretra para poder guiar o procedimento, e a utilização de fios absorvíveis 4.0 para mulheres adultas e 5.0 para crianças. A primeira técnica que ele cita é a meatoplastia de Heinrich-Mikulix, principalmente para pacientes que apresentam estenose de meato de até 0,5 milímetro de extensão, faz uma incisão longitudinal na uretra ventral até a mucosa saudável, passa um catéter 20 French, e essa passagem do catéter 20 French ele orienta para todas as próximas técnicas também, após a realização da incisão da estenose, e você faz uma sutura oposta ao que você incisou. Então, você vai suturar a borda da uretra na mucosa vaginal na transversal em pontos simples. A próxima técnica é um retalho de parede vaginal anterior, ou retalho de Blend. Ele divide em 3 passos principais nas imagens que ele cita no artigo. Primeiro, faz uma incisão em U invertido, logo na parte da uretra ventral, depois na parede vaginal superior. Você vai dissecar esse flap e vai ter a exposição da uretra. Logo após, você vai incisar a uretra até a região que você vai passar a estenose e vai ter a exposição de uma mucosa saudável. Após isso, o flap que você liberou, você vai fazer uma sutura desse flap com a parte proximal da abertura da uretra, com fios absorvíveis e pontos simples. E depois você vai dar pontos das bordas do flap com as bordas da uretra, finalizando o procedimento, e como você vai ter sobreposto a região da estenose. O retalho vestibular, ou retalho de Montorsi, também foi dividido em 3 passos cirúrgicos principais. Primeiro, você vai fazer uma incisão em Y invertido na uretra dorsal, logo acima da uretra dorsal, e uma incisão dorsal da estenose. Então, a gente consegue ver aqui o Y invertido acima da uretra dorsal, e você vai incisando, você disseca essa mucosa da parede vaginal, e você consegue expor a mucosa, e você vai incisar a uretra, transpondo novamente a estenose até a visualização de uma mucosa saudável. Após isso, você vai fazer uma mobilização do flap vestibular. Esse flap ele é lateral à uretra, pode ser tanto do lado esquerdo ou lado direito, normalmente 2 centímetros de flap. E você vai fazer uma sutura do ângulo do flap com a parte proximal da abertura da uretra. Aqui dá para ver bem que a incisão do flap ela é lateral à uretra. Você faz a sutura dos ângulos do flap com o ângulo proximal da uretra e as bordas do flap com os bordos da uretra. E após isso, você vai suturar a base do flap com a mucosa vestibular. Esses pontos ele orienta que sejam pontos em donate e pontos bem firmes, que podem pegar até um pouquinho do tecido que está próximo ali para evitar a deiscência. E dá para ver também que ele sempre mantém o fio guia dentro da uretra durante todo o procedimento. O retalho lateral de parede vaginal, ou retalho de Orandi, você realiza uma incisão mediana longitudinal na parede anterior da vagina, que você vai ter a exposição mais uma vez da uretra, é bem dissecada essa região com a exposição da uretra ventral, e você vai incisar a uretra ventral transpondo a estenose mais uma vez.
Após isso, fez uma mobilização de um flap lateral da parede vaginal. Essa técnica eu achei um pouco mais complexa, que quando você tem a liberação desse flap de mucosa da parede vaginal, e aí você vai fazer uma sutura da face medial do flap com o lado ipsilateral da uretra, como é mostrado na imagem D, já dá para ver que ele faz essa sutura da margem medial do flap com a parte ipsilateral da uretra, e você vai rodar esse retalho acima da uretra para você fazer a sutura da parte lateral com a parte contralateral do outro lado da uretra. A nutrição dele fica com o tecido que vem abaixo do retalho, e ele fica incisado dos dois lados. Aqui você consegue ver que o flap ele é transposto, e você utiliza a parede vaginal do outro lado para fechar a uretra, para você cobrir o seu retalho. E também tem a uretroplastia com enxerto livre. Os enxertos eles podem ser de mucosa vaginal, bucal, labial ou lingual, sendo que depende muito da experiência do cirurgião, a escolha dessa mucosa e da disponibilidade de tecido. A técnica dorsal, você vai fazer uma incisão semilunar suprameatal, e após isso você vai dissecar a uretra e fazer uma incisão da estenose. Logo após você vai fazer uma sutura das bordas do enxerto com as bordas da uretra, e após isso você sutura a margem distal do enxerto com a borda suprameatal da incisão. A técnica ventral ela é muito semelhante, só que a incisão semilunar que você faz é na região ventral. Então você faz uma incisão na região ventral, disseca a região da uretra, você vai dissecando, você abre a uretra até passar o ponto da estenose, você faz a sutura do enxerto à região aberta, que foi aberta na uretra, e depois você faz uma sutura da margem distal do enxerto à borda inframeatal da incisão. Esse retalho, você tem que tomar um pouco de cuidado nos enxertos, que a região receptora ela tem que ser uma região bem vascularizada, porque senão você pode ter mais problemas, e então tem que sempre tomar esse cuidado. Alguns cuidados pós-operatórios que ele coloca é a manutenção do tampão vaginal por 24 horas para ajudar na hemostasia, e o catéter uretral, ele orienta a manutenção do catéter ou 16 a 20 frente no interior da uretra reconstruída, e o tempo de manutenção desse catéter vai depender da técnica utilizada. A técnica de retalho vestibular, ele orienta uma remoção precoce do catéter com 1 dia. O retalho vaginal anterior, a manutenção de 1 semana a 10 dias do catéter. O retalho vaginal lateral, a manutenção por 21 dias. E nos casos de uretroplastia com enxerto livre, 2 a 3 semanas. E ele sempre orienta a realização de uma uretrografia antes de fazer a remoção do catéter, para você ver se não tem extravasamento, a paciente não vai ficar com nenhuma fístula uretrovaginal. Outro ponto importante no artigo, ele define como escolha da técnica alguns dados que você pode utilizar. Ele define muito bem que o mais importante é a experiência do cirurgião, qual técnica que ele está mais habituado, qual técnica que ele se sente mais confortável em realizar, mas ele colocou algumas orientações. A meatoplastia, que é por Heineken-Nicolix, ele fala em estenose de meato de até meio centímetro. O enxerto mucoso, ele fala que a melhor indicação seria para estenoses proximais, que são mais difíceis de serem tratadas, ou estenoses que tenham maiores que 2 centímetros de comprimento, e evitar de fazer o enxerto em pacientes que têm um líquen escleroso, que eles vão ter uma margem, um leito receptor mais isquêmico, então a chance de você não ter uma pega do enxerto, ela é maior. Nesses casos, inclusive, que o leito receptor não está muito vascularizado, ele orienta a associação do retalho de Martius, que é um retalho de tecido gorduroso fibrótico que está próximo ao grande lábio, posterior ao grande lábio. Você faz a dissecção e você pode colocar esse retalho e você cobre aquela área e você diminui o índice de fístulas. O retalho vaginal anterior e vestibular é mais indicado para casos de estenose do meato ou de uretra distal menor que 2 centímetros. E ele define aqui 2 tópicos, como procedimentos ventrais ou dorsais. Os procedimentos ventrais, apesar de serem de mais fácil técnica, eles correm um maior risco de fístula uretrovaginal. Então, nesses casos, ele orienta a associação com retalho de Martius. E o procedimento dorsal, apesar de ter um maior risco de sangramento e lesão de clítoris, ele tem um menor risco de fístula. Como conclusão do artigo, a uretroplastia feminina ela tem resultados excelentes e deve ser realizada se recorrência após a dilatação. Ele não define se é após 1 ou 2 procedimentos, mas ele fala que normalmente a paciente que tem mais que 2 a 3 procedimentos de dilatação não melhorou o quadro, ele indica a uretroplastia. Exames confirmatórios devem ser sempre realizados antes do procedimento, para você definir a presença, a localização e o comprimento da estenose. E a escolha da técnica, ela depende muito da experiência do cirurgião, o tamanho e a localização da estenose, além dos tecidos adjacentes
que vão definir a técnica que você pode utilizar. Obrigado. Doutor, está sem áudio. Obrigado, João. Muito boa apresentação. Eu vou tomar aqui a apresentação por um segundo para compartilhar com vocês um último vídeo que ilustra aí algumas dessas alternativas técnicas para a uretroplastia e que algumas delas foram apresentadas aí nesse artigo que o João apresentou. Eu acho que nós podemos aí, vendo as alternativas e comentando, e é um vídeo de 10 minutos e nós encerramos o webinar. Essa primeira técnica aí é a técnica de uso de um retalho dorsal. Eu vou ir avançando um pouquinho aqui também, para que a gente... Aí, então, um quadro de estenose bem evidente, né? E nós utilizamos um retalho dorsal e utilizamos um tecido do pequeno lábio da paciente. Aí a testagem com uma vela de Egger, né? Aí nós fizemos uma hidrodissecção desse tecido, poderia ser utilizada a parede vaginal posterior, aí uma marcação do que nós iríamos fazer, uma incisão suprameatal, né? E aí a delimitação do retalho, né? Aí o retalho, ele foi dissecado, o enxerto foi dissecado, né? E foi separado ali. E depois nós fizemos essa incisão em um invertido, continuando com a incisão que nós utilizamos para a retirada do enxerto, e fomos descolando o dorso da uretra, certo? Durante o descolamento, nós íamos testando a região utilizando a vela de Egger, porque esse descolamento da uretra, ele tem que se estender até a área estenótica, de fato, né? Aí o término da retirada do retalho, do enxerto, bem cuidadoso, né? Isso também pode ser feito com a mucosa oral, inclusive a mucosa oral, ela é mais utilizada do que esse tipo de retalho aí, né? Deixe-me avançar um pouquinho, porque o retalho já está bem demonstrado aí, né? Nós aplicamos um ponto de reparo e fomos fazendo a dissecção, né? Aí, ó, com tração por esses pontos e testando ali, olha, o ponto da estenose onde estava localizado, bem ali. E aí nós fizemos uma incisão dorsal na uretra. No caso aí, nós estendemos a incisão até o meato. Poderíamos ter preservado o meato e não estender a incisão. Veja aquele tecido branco, esbranquiçado ali, ó, tipicamente fibrótico no dorso da uretra, né? Nós fomos estendendo essa incisão até a uretra normal, né? Isso é fácil de se perceber na ponta da tesoura, né? E em seguida, aí, ó, a vela de Egger já progride sem facilidade, com facilidade para o interior da bexiga, e em seguida nós aplicamos o enxerto aí, que foi ancorado com sutura de PDS 5/0, tá ok? Foi absorvível, de longa absorção. Durante o procedimento, várias testagens para se verificar se nós não tínhamos deixado nenhuma área de estenose residual. O enxerto aí, o preparo desse tipo de enxerto, ele é bem mínimo, mas nós só retiramos algum tecido subcutâneo que tivesse junto, né? E aí, nós fizemos ali a sutura. Eu vou avançar um pouquinho, para que nós... Aí, ó, tiramos a pontinha do enxerto, né? E fomos fazendo a sutura, tá? Nós mantivemos com uma sonda, a nossa rotina é manter normalmente uma sonda de silicone 16 French, nesses casos, né? Aí o enxerto vai ser ancorado. São 2 suturas contínuas, uma de cada lado do enxerto, né?
certo? E no caso de um enxerto dorsal, não há necessidade de você garantir um bom leito receptor para o enxerto. Então, ao contrário dos enxertos ventrais, se nós fizéssemos a mesma coisa por via ventral, nós teríamos que ter colocado provavelmente um retalho fibra adiposo do grande lábio, um retalho de Marsus, para garantir aí uma boa nutrição para esse enxerto, tá ok? Aqui é um outro caso, né, de uma estenose traumática de uretra. Esse caso foi operado pelo professor Palma, se eu não me engano, no Peru, e foi feito um vídeo dele, mas um caso muito interessante, principalmente para se ver aí o grau de gravidade ali de uma estenose. Então, vejam aí o colo vesical aberto. Deixa eu me tirar esse som aqui, né? Então, no caso aí, foi feito um desmembramento da área estenótica. Então, vocês veem ali o meato, e a área estenótica já foi aberta, e foi feita aí uma reconstrução um realinhamento da uretra, né? Eu vou avançar um pouquinho. Aí, essa imagem talvez seja uma imagem mais bonita, né? E depois disso, da estenose, da anastomose término-terminal, foi feito um retalho de Marsus, que, na verdade, não é da mesma paciente, foi feito uma composição esse vídeo aí, né? Esse é um retalho nosso, mas que foi utilizado naquela paciente no Peru também. Aí, olha, foi transposto um retalho de Marsus para dentro da vagina, ele foi dividido em dois, e um braço do retalho é passado por cima da uretra e um braço por baixo da uretra, fazendo um envelope à uretra, e dessa forma aí a gente tem uma proteção total à uretra, tá ok? Deixa eu me ver agora aqui, finalizando o vídeo. Esse vídeo apresenta mais um outro caso, esse caso é ruim, e no caso aí um vídeo do professor Fábio Baracá, da USP, né, sobre uma abordagem numa estenose uretral pós-sling aponeurótico. Então, aí o colo vesical, onde normalmente os slings são colocados bem fechadinho, né, e no caso do sling aponeurótico é muito fácil a gente abrir o colo vesical com uma faca de Collins, porque nós não temos material sintético, nós não temos o risco desse material ser exposto para dentro da bexiga, né? Então, essa é a grande vantagem. Nesse caso aí, o Fábio, ele optou por isso, para não ter que reoperar a paciente por via vaginal, e ele chegou até a localizar o sling ali, ele abriu e cortou o sling por dentro da uretra da paciente, uma conduta bem pitoresca aí, mas o paciente evoluiu bem também, então esse vídeo foi compilado com autorização dele para se compor aí um vídeo sobre alternativas para abordagem desse tipo de paciente. Muito bem, pessoal, eu vou voltar aqui para a nossa tela, né? Eu gostaria de dar aí 5 minutos para alguma pergunta, algum questionamento de vocês. Professor, diga aí. Eu tenho uma pergunta. Com relação ao... O João até comentou sobre essa dilatação, né, que até no artigo fala também, mas no homem já está bem estabelecido que essa dilatação não é válida. Ela, pelo contrário, quando você faz isso, faz uma uretrotomia, propõe essas dilatações no passado, hoje em dia já vários trabalhos mostram que é prejudicial e no momento de uma uretroplastia você vai ter maior fibrose e maior dificuldade no ato cirúrgico. Na mulher eu não encontrei nada com relação a isso. O senhor sabe disso? Porque tem nesse artigo do João sobre dilatações. É feito dilatação na mulher? Prejudica nesse ato da uretroplastia futura? Olha, na mulher adulta, isso foi feito por muito tempo. E em crianças se fazia isso por muito tempo, na síndrome de Riemann, em meninas, né?
E os resultados são muito ruins. Então, eu, particularmente, sou completamente contra essas terapias de dilatação. Eu acho que nós fazemos a abertura, se a abertura não resolve, nós fazemos uretroplastia, tá ok? Professor, posso tirar uma dúvida com o senhor? Pode. Estou João aqui. O senhor faz os casos de abertura só para estenose de colo vesical ou para outras estenoses também o senhor realizaria a abertura? De maneira geral, é o mesmo raciocínio de uma estenose, de uma anastomose vesicuretral pós-prostatectomia radical. A abertura com faca de Collins, ela vai bem quando, de um lado você tem uretra e do outro lado você tem bexiga. Se você tem uretra dos dois lados, assim como a uretrotomia no homem não vai bem, na mulher também não vai bem. Entendeu? Entendi. Então, esse tipo de conduta é quando você tem a bexiga de um lado, ou seja, você está no colo vesical. Tanto em homem quanto em mulher, de maneira geral. O problema no homem é que quando você faz esse tipo de abertura, né, para um tratamento de uma estenose anastomose vesicuretral no homem, você tem que adverti-lo que existe um grande risco dele ficar incontinente. Já na mulher, não, porque o mecanismo de continência na mulher, ele é mais complexo e não é centrado no colo vesical. Nós tínhamos um artigo sobre isso que o Jefferson ia apresentar, mas o Ivan selecionou casos muito difíceis, o artigo do Jefferson vai ficar para o mês que vem. Professor, só mais uma dúvida. Diga. Ele fala no artigo que após 3 meses da dilatação seria a indicação para fazer uretroplastia. Após a incisão com faca de Collins também, o ideal seria esperar 3 meses para fazer uretroplastia? Então, no caso dessa paciente que foi apresentada aí pelo Ivan, ela agora ela começou a se queixar normalmente, começou a se queixar novamente com 1 mês, né? Normalmente, nós esperaríamos em torno de, no máximo, 2 meses, não estenderíamos muito o sofrimento dela, não. Só que dessa segunda vez, a minha tendência seria deixar ela com sonda mais tempo. Ou se nós tivéssemos o Villarquette, como o Arlon sugeriu, seria uma opção, porque ele é discreto, ele fica na roupa íntima e a paciente segue a vida praticamente normal, ou nós vamos deixar ela com uma sonda mais dias aí, provavelmente até 2 semanas com sonda, viu? Tá bom, professor, obrigado. Professor, outra coisa. Nesse momento de recidiva, o senhor optaria por fazer, por exemplo, essa abertura do colo vesical agora com o laser? A gente já tem experiência também de fazer alguns casos, mas também na literatura não tem tanta diferença. O senhor acha que é válido ou não? Repetiria na faca de Collins para ter um padrão, já que foi iniciado isso no tratamento na primeira vez? O que o senhor pensa sobre isso? O que eu penso é que o laser, ele acaba não sendo o laser que nós dispomos, que é o laser que é utilizado em urolitíase, ele tem um disparo anterior, ele não tem um disparo lateral, como, por exemplo, alguns dos lasers prostáticos, né? Então, embora o laser, ele carregue consigo essa questão de não dissipar tanta energia, e com isso não favorecer a refibrose, nós temos um menor controle pela qualidade do equipamento que nós temos, né? Mas eu não tenho uma opinião, acho que ninguém tem. Mas o laser, ele tem essa questão de você controlar melhor a penetração da energia e, portanto, diminuir aí essa fibrose disseminada que pode ocorrer com um bisturi comum monopolar. Perfeito, obrigado. Tá? Bem, pessoal, eu acho que nós já estendemos bastante o webinar, 1h34 minutos. Eu agradeço a presença de todos. Nós vamos manter, então, essa regularidade no próximo mês. E a todos que nos acompanharam de Latinoamérica, eu vejo Saúl Aratia, que é um grande amigo nosso, que está acá, não? E outras pessoas, Maricel, que estava também, já se retirou, pero agradeço a todos que veem esse webinar e invito a todos, convidamos a todos para a terceira quarta-feira de julho. Muito obrigado e boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado, professor.
Olha a mensagem.